Boa tarde a todos os irmãos e irmãs, amigos, simpatizantes, membros da Loja Teosófica São Paulo. O nome da palestra é As Profecias dos Últimos Papas. E eu pretendo abordar principalmente a profecia de São Malaquias. É interessante, antes de entrarmos no tema propriamente dito, divagarmos um pouquinho a respeito de profecias, profetas, o que é, na verdade, essa palavra, o que ela significa, que desde a mais alta antiguidade ela existem os profetas, sempre existiram, e as profecias sempre foram vistas ou encaradas como uma revelação de Deus, dos deuses, dos espíritos, das divindades, de forças ocultas, enfim, sempre tiveram essas atribuições. Então, isso, com o passar dos tempos, foi mudando, e mudou bastante. Mudou bastante acompanhando os próprios conceitos do homem a respeito de Deus e do universo. Com relação ao universo, a gente sabe que na antiguidade a noção que se tinha do universo era muito restrita, muito pequena. Todos os filósofos gregos, Aristóteles, viam o universo como aquele local onde eles viviam, a Terra, que não se sabia até onde ia, se ela era sequer esférica, ou plana, ou achatada. Então o universo era isso. No céu, olhando ao céu, eles viam o Sol, a Lua, as estrelas, e imaginavam até que seriam pontos, luzeiros, colocados lá por Deus ou pelo Criador, para iluminar na Terra, assim como o Sol durante o dia e a Lua durante a noite. Um conceito muito simples. Mas depois acabaram se inventando telescópios rudimentares, Galileu, Copérnico e outros astrônomos, começaram a ver essas coisas com um pouquinho mais de clareza e profundidade, e descobrindo, por fim, que a Terra é um pontinho no sistema solar, e mais tarde, que o sistema solar é um pontinho naquilo que eles chamavam de universo, a nossa galáxia. E depois se descobriu também que a nossa galáxia é um pontinho no universo conhecido, porque até hoje não se chega a observar o fim ou o começo do universo nem no tempo e nem no espaço. Eu digo nem no tempo porque as teorias mais recentes mostram que tudo começou com o Big Bang. Como é que se sabe que tudo começou com o Big Bang? Ora, foi um astrônomo do século XX, chamado Hubble, que analisando fotos de galáxias, percebeu que elas se afastavam. Usando um aparelho muito sofisticado, eles perceberam que a luz sofria um desvio para o vermelho. E esse desvio para o vermelho significa que alguma coisa se afasta. Quando é desvio para o azul, dentro do espectro da luz, essa coisa se aproxima. Então as galáxias todas estavam se desviando para o vermelho, estavam se afastando. O universo estava se expandindo. Se o universo está se expandindo, raciocinando, a gente pode logo deduzir que ele era menor e que ele começou num ponto.
Esse ponto foi chamado Big Bang. E a partir desse ponto, então, de acordo com Einstein e outros cientistas já modernos, né, é que se criou o tempo e o espaço. Quando havia apenas o ponto, a singularidade, como é chamado, no início, no Big Bang, não havia nem tempo nem espaço. E aí cai o conceito de que o tempo é a eternidade e que o espaço é o infinito. Não é mais. O tempo ele existe desde aquele momento em que começou a se expandir, em que começou a surgir o tempo. E o espaço também, à medida que se expande, ele vai se criando. Então o universo é finito. E aí começa a enrolar tudo e a gente começa a ter dificuldade de entender. Uma coisa que há poucos anos atrás os livros ainda diziam, né? Que o universo é infinito e eterno. Einstein, com a teoria da relatividade, ele lança também a ideia revolucionária de que o universo não tem 3 dimensões, às quais nós estamos acostumados. Altura, comprimento, largura, são as 3 dimensões do espaço. Tem uma 4ª dimensão, chamada tempo. Mas o tempo é uma dimensão? Porque ele é condicionado ao espaço. Ele sofre também a expansão como o espaço. Então ele é a 4ª dimensão. E aí as coisas vão ficando mais complicadas, né? Hoje em dia já não se acredita mais que o Big Bang tenha sido o início de tudo. E se for, também fica aquela dúvida, né? Porque no Big Bang, num ponto, estava toda a matéria do universo, e concentrada em altíssima temperatura e numa densidade absoluta. O peso do universo estava naquele pontinho. Se nós pudéssemos pegá-lo, ele pesaria o que pesa hoje o universo. É alguma coisa difícil de entender e de imaginar, não é? Então fica aquela pergunta: que mãos imortais conseguiram comprimir o universo para chegar àquele ponto? Voltamos novamente à metafísica, o Criador, e assim por diante. E antes do Big Bang, hoje existe a teoria das supercordas, né? A teoria M, que nos afirma que além dessas 4 dimensões, nós temos mais 7. Temos 11 dimensões. Einstein tentou durante toda a sua vida uma teoria unificada que unisse o que ele tinha descoberto e todas as outras energias e forças e matéria que existem no universo numa teoria única. Ele não conseguiu. Para que se consiga essa unificação, é preciso, matematicamente, adotar o modelo de um universo com 11 dimensões. Nessa teoria das 11 dimensões, surge também alguma coisa, um vislumbre do que pode ter havido antes do Big Bang. Membranas cósmicas. É a teoria de Brahma, ou membrana, ou a teoria de Brana, né? E segundo essa teoria, baseada em ensaios matemáticos, o universo surgiu no Big Bang quando 2 membranas cósmicas se encostaram. E essas membranas cósmicas se encostam muito mais frequentemente do que nós imaginamos. Então existem milhares de universos. Chegamos finalmente à teoria do multiverso, né? Muito complicado.
E nessas dimensões todas, então o tempo, presente, passado, futuro, passaram a ser também dimensões, coisas que podem ser acessadas. E aí é que nós precisamos pensar sobre realmente o que são as profecias. Porque profecia é sempre uma saída do nosso tempo para o futuro, assim como clarividência pode ser uma saída para o passado ou para o futuro também. Então, o embasamento que hoje nós temos é da profecia, não mais como alguma coisa mágica, esotérica, oculta, né? No sentido com que se falam dessas coisas, né? A voz das pessoas que ainda não conhecem o ocultismo direito, mas com este embasamento científico, agora, e lógico. O que nos faz focar a nossa consciência no presente é alguma coisa que na teosofia, no hinduísmo, se entende como Maya, ou Maya, a ilusão, que nos faz ver que só o que nós estamos vendo é verdadeiro, só o presente é verdadeiro, só a matéria é verdadeira. Se nós fugirmos ou conseguirmos superar essa ilusão, e alguns conseguem em momentos hiperestésicos, aí nós teremos uma visão do futuro, do passado, do presente, dos três juntos ou da eternidade. É o sexto sentido também, né? A visão hiperestésica é aquela que vai além dos sentidos, dos êxtases gregos, né? São 5 sentidos. O sexto seria a hiperestesia, que nos faz vislumbrar outras coisas que não a realidade presente do agora. Os espíritas entendem muitas vezes as profecias de um ponto de vista também interessante e que é muito fácil de se assimilar esse conceito. Então eles contam, eu li isso daí num livro espírita, né? A história de um sujeito que está num alto de uma montanha. Ele está observando a paisagem, os caminhos que existem nas colinas e nas planícies, e num determinado caminho ele vê um viajante caminhando lá com a sua mochila, com seus pertences, e ele, deslocando o olhar para o outro lado, ele vê 2 pessoas escondidas atrás de uma rocha, com pedaços de pau na mão. Não aconteceu ainda, mas devido à visão privilegiada em que essa pessoa se encontra no alto da montanha, ela pode prever com bastante segurança que vai haver um assalto, uma morte, uma tragédia. Não aconteceu. A visão privilegiada acontece quando nós, em momentos hiperestésicos, nos conectamos com toda essa parafernália que agora existe de tempo, espaço, dimensões, cordas, tudo isso que a ciência está vislumbrando, mas ainda não define exatamente. Também, um outro exemplo é aquele que, com um determinado conhecimento, por exemplo, de arquitetura ou de engenharia, ele vê um terreno baldio e pega uma planta do que será construído ali. Então, ele olhando a planta, ele tem a visão do que será no futuro. Ele tem uma pequena base
né? Que tem 99,9% de possibilidade de acontecer. Pode ser que não aconteça, pode ser que a prefeitura embargue, mas a grande chance é de que ali se erguerá um prédio e ele, pela planta, ele já visualiza o prédio, diz, vai ter tantos andares, tantas vidraças, elevador, ele já define tudo. Ele teve acesso a uma planta, que é um projeto do futuro. Ainda quanto a profecias, é preciso diferenciar o que é um oráculo, um mago, um clarividente e um profeta. São coisas diferentes, assemelhadas, porém diferentes. Então, oráculo. Oráculos são pessoas que usam métodos divinatórios. É da palavra divino que vem a palavra adivinhar. Divinatório ou adivinatório. Tá? Então, essas pessoas, usando certas ferramentas com as quais elas se acostumam e acabam dominando, podem prever o futuro e descobrir coisas. Quais são essas ferramentas? São variáveis. Temos o tarô, a borra de café, folhas de chá, os buzios, a bola de cristal, enfim, não é a bola de cristal que mostra, como a gente vê em alguns filmes antigos, né? Na bola de cristal parece que está acontecendo. A bola de cristal é uma ferramenta que ativa certas percepções da nossa mente e nos fazem ver algo que ainda não aconteceu. A tradição dos oráculos é muito antiga. Quem estuda um pouco de história deve se lembrar, né, do oráculo de Delfos, famoso na Grécia Antiga, né, onde inclusive Pitágoras, ao nascer, ele foi levado. E lá há uma pitonisa. A pitonisa é o oráculo grego. Ela sentava num tripé e o templo de Delfos era construído num lugar rochoso, onde das fendas entre duas rochas exalava um vapor, uma fumacinha que induzia ao transe. Então ela, inalando essa fumaça, esse vapor, ela profetizava. Entrava em transe e profetizava. Pelo menos com Pitágoras ela acertou. Quando ele foi levado lá, em criança, ainda em bebê, né, a pitonisa falou para os seus pais: este menino será um homem útil aos homens de todos os tempos e será sempre lembrado. Teorema de Pitágoras até hoje. Quem se dedica a estudos matemáticos, geométricos, tem que saber, tem que entender, e é útil esse teorema até os dias de hoje. É interessante que o templo de Delfos existem as ruínas lá na Grécia desse templo, e sempre se achou que isso era mais ou menos uma lenda, né? Até que um dia uma equipe de cientistas resolveu ir lá com aparelhos muito precisos e descobriram que realmente há um vapor que sai das entranhas da Terra, porque ali é o encontro de duas fendas. Essas fendas tectônicas que existem, né, na superfície da Terra. Então, no lugar onde na junção de duas fendas, coisas que estão no interior da Terra, né, que é fogo ainda, né, os vulcões, aparecem, e essa fumaça contém umas substâncias que eles detectaram como indutora de transe. Então,
Isso foi uma pesquisa publicada na Scientific American, uma revista de bastante credibilidade há alguns anos atrás. Bom, ainda na antiguidade nós também temos a lembrança das sibilas. As sibilas, a mais famosa delas foi a Sibila Kumara, ou a Sibila de Cumes, que ela profetizava para os primeiros reis de Roma. E ela profetizou, diz a história ou a lenda, porque aí não dá para diferenciar, que a Sibila fazia as anotações de tudo que ela via que iria acontecer no futuro, e que essas anotações, depois da morte dela, foram parar nas mãos dos primeiros imperadores romanos, e eles se basearam nessas profecias, secretas para todos, menos para eles, para administrar a Roma e transformar Roma no grande império que conseguiu ser. Michelangelo Buonarroti, o famoso pintor italiano, ele pintou as Sibilas na Capela Sistina. Então, a igreja também, pelo menos naquela época, em 1500, aceitava as sibilas como parte de uma realidade no campo das profecias. Isso são os oráculos. Nós temos também os magos. O mago é aquele que conjura os elementais, as forças da natureza, os seres do astral, e através da memória desses seres ou dessas forças da natureza, ele consegue prever. A ferramenta dele é essa. E não devemos ter sempre em mente que não se deve confundir profecia com maldição. É outra coisa, né? O profeta, ele antevê. Aquele que amaldiçoa, muitas vezes, ele provoca o acontecimento futuro. Então é célebre o caso de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, né? Que ele foi traído pelo Papa Inocêncio V e pelo rei da França, Filipe o Belo, né? Que queriam se apossar dos tesouros dele, porque a Ordem dos Templários havia ficado muito rica, né? É uma história muito interessante. Infelizmente eu não vou poder contar toda ela agora. Mas, então o rei mandou numa noite, em 1318, que todos os templários fossem presos e assassinados. Muitos fugiram, acabaram abandonando a França, né? E a Ordem dos Templários, na verdade, renasceu na Ordem de Cristo, em Portugal, e foi responsável, entre outras coisas, pela criação posterior da Escola de Sagres. Mas o que eu queria dizer é que esse grão-mestre templário, Jacques de Molay, ele foi condenado à morte na fogueira. E antes de morrer, a literatura diz que é uma profecia, mas aí que eu ponho um ponto de interrogação, digo, profecia ou maldição? Porque enquanto ele estava começando a queimar na fogueira, ele disse: o rei vai morrer dentro de 1 ano e não sei o que. Ele jogou maldições. E realmente aconteceu aqui. Mas eu não vejo como profecia. Se outros veem, eu respeito também essa opinião. Na minha opinião, é maldição mesmo. Não devemos confundir também profecia com pesquisa astrológica ou astronômica. É o caso da profecia maia.
se falou tanto em profecia, aquilo não era uma profecia. Os maias, muito adiantados em astronomia, examinavam detalhadamente os movimentos celestes, fizeram então um calendário, e um calendário muito bem feito, porque ele retratava os 26.500 anos de um ciclo de precessão do equinócio. Então é um fato científico. Eles fizeram um ciclo, não fizeram dois. A gente até brinca com o Salvador, né? Porque a pedra acabou. Mas não significa que o mundo iria acabar. E como viram que o ciclo terminava justamente em 2012, disseram, não, o mundo vai acabar. Não, é o final de um ciclo. Esse ciclo tem alguma importância para nós? Tem. É um final de um ciclo que envolve a Terra, o Sol e o centro da galáxia. Envolvendo a Terra tem importância para nós. O final desse ciclo e o início do próximo ciclo de precessão de equinócio, que vai durar 26 mil e tantos anos, né? Pode significar uma transição de consciência, uma evolução planetária, algo que nós, restritos à nossa visão do tempo agora, ainda não podemos determinar. Talvez daqui 300, 400 anos se determine, né, a partir desse ciclo que a humanidade melhorou, evoluiu, se metamorfoseou, não sei. Mas não era uma profecia, era uma pesquisa astronômica e astrológica. Nós temos também os clarividentes. O clarividente não é bem o profeta, mas é aquele que vê coisas que ainda não aconteceram, ou que já aconteceram, ou que estão acontecendo num lugar longe de onde ele está. Então, 3 possibilidades de clarividência. A clarividência é ligada aos chakras, provavelmente. Então nós temos, e é chamada também a terceira visão, né? A visão do clarividente. Ligada aos chakras, por exemplo, no caso do clarividente é o chakra frontal. E no caso do clareaudiente, o clareaudiente ele não vê, ele ouve coisas que já foram faladas, que serão faladas ou que estão sendo faladas no local onde ele não está. É devido ao chakra laríngeo, que rege a clareaudiência, não a clarividência. Não é? Esses dons, ou o desenvolvimento desses chakras, pode ser alguma coisa natural. Algumas pessoas nascem com esse dom e outras são treinadas para terem esses dons. E quando nós falamos em pessoas treinadas, temos que dizer que são treinadas com gurus, ou então com mestres espirituais, como foi o caso de Helena Petrovna Blavatsky, de Leadbeater e de Annie Besant, que foram treinados por mestres espirituais para desenvolverem esse dom, esse poder. Porque a eles havia sido dada uma missão, e essa missão só poderia ser cumprida se eles escrevessem livros, divulgassem conhecimentos, não é? E para isso eles teriam que ter o dom da clarividência. E Helena Blavatsky, ela nos relata em seus livros que ela foi treinada no Tibete por um mestre para desenvolver esses poderes. Leadbeater também.
Leadbeater, inclusive com esses dons clarividentes, ele chegou a fazer algumas profecias. Duas delas muito interessantes. Em uma, isso daí o que eu vou relatar, são coisas que estão em anais científicos, anais da ciência. Ele previu a existência de alguns elementos químicos que a ciência ainda não descobria. E mais tarde, quando um cientista descobriu o uso de aparelhagem eletrônica, aparelhagem muito complexa, essas partículas, esses elementos, ele relatou que se inspirou no trabalho de Leadbeater, que está no seu livro A Química Oculta. Em outras de suas obras, Leadbeater, também usando de clarividência, ele nos escreve em 1915, 17, 20, por aí, na segunda década do século XX, né? Que no futuro os jornais, ele viu isso daí, os jornais não seriam mais impressos em gráficas ou em editoras e levados até a casa das pessoas. Cada pessoa teria na sua casa um aparelho onde o jornal apareceria e seria impresso. Computador e impressora. Né? Então, essa profecia se realizou plenamente. Clara Code também foi outra irmã da Sociedade Teosófica que tinha dons muito desenvolvidos de clarividência. Ela esteve aqui no Brasil, né? E quem fala sobre essas visões, esses aspectos da clarividência dela muito bem é o nosso irmão Osmar de Carvalho, que está hoje presente aqui, né? E que já nos deu uma palestra a respeito desse tema muito interessante. Bom, agora nós vamos entrar nos profetas, porque até então eu falei de oráculos, magos e clarividentes. Profetas. A etimologia da palavra profeta é pro facto ou pro fatio, né, do latim. É antes do fato. Isso é profecia, isso é profeta, isso é profetizar. Os profetas, eles não veem tudo. Eu tenho uma impressão que o clarividente vê muito mais do que o profeta. Mas o profeta tem um vislumbre do futuro, e esse vislumbre, ele serve tanto para nos guiar como para nos advertir. Não é certeza, uma profecia. Ela é um vislumbre com um recado que pode guiar a humanidade para se desviar daquele problema, por exemplo, né? Ou para evitar aquele problema. Então, guia e adverte. Essas são as verdadeiras profecias. Normalmente, as profecias são quase que intraduzíveis, porque o profeta vê coisas que estão muito além de seu tempo. Então, os profetas do Antigo Testamento, quando o profeta diz, olha, eu vi carruagens de fogo, é o meio que ele encontrou para dizer que ele viu, por exemplo, um disco voador, uma nave interplanetária ou simplesmente um avião. Ele viu uma carruagem de fogo ou um cavalo alado. Então é preciso depois reinterpretar isso daqui de acordo com os novos conhecimentos que a humanidade vai adquirindo, né? Jesus, Cristo, também profetizava. E é famosa a profecia dele, né? Quando falaram sobre o templo, ele disse,
Deste templo, na verdade, vos digo, não sobrará pedra sobre pedra. E o templo foi destruído no ano 70 por um general romano. E não foi mais reconstruído. Hoje, no lugar daquele templo, existe uma capela, uma mesquita muçulmana. E para tirar essa mesquita daí e reconstruir de novo o templo, nem com uma guerra mundial. Eu estranho, gostaria de saber porquê, não sei, mas algum dia tentarei saber. Porque Muhammad, ou Maomé, é considerado profeta. Porque realmente ele não profetizou, no sentido em que nós usamos essa palavra, né? Então, um dia ainda vou encontrar alguém que me explique por que Muhammad é considerado profeta. Gostaria de saber. Reconheço a minha ignorância sobre este assunto. Nostradamus também foi um dos grandes profetas, muito controverso. Muita gente invalida toda a série de centúrias que ele fez por causa de uma data lá que ele pôs que em julho de 1999 viria do céu um grande terror, né? E Marte iria sorrir ao vencedor, uma coisa assim. Então, é uma profecia que foi encarada ou interpretada durante muito tempo como o fim do mundo, mas pode não ser. Nosso irmão Ivan, que dá palestras aqui, é membro dessa loja também, ele tem ele pesquisa muito, Nostradamus, né? E ele tem uma outra visão disso daí. Segundo ele, e segundo alguns pesquisadores franceses também, das profecias de Nostradamus, se trata de entender e interpretar melhor o francês arcaico, porque a profecia foi escrita em 1545. Então, o francês daquela época não é o francês de hoje. Segundo essa visão ou essa interpretação, quando Nostradamus fala virá nos céus o rei do terror, é a profecia dele, né? Se entendeu logo o rei do terror, alguém que vai aterrorizar, destruir o mundo, acabar com a humanidade, será o fim do mundo. Mas terror, na tradução do francês arcaico, significava custo muito alto. E nesse período, em julho de 1999, foi lançado no espaço um dos objetos mais caros construídos pelo homem, a estação espacial, que ainda não se trata, porque não tem ainda dinheiro suficiente para aprontar essa estação espacial. Foi um consórcio de muitos países, cada um pondo mais de 1 bilhão para que fosse lançada as bases desse projeto. Então, do céu virá o rei do custo, o rei do valor altíssimo, e não tem nada a ver com o fim do mundo. Não seria as bombas na guerra? Poderia ser também. Então tem muitas interpretações, né? E como o profeta, quando ele vê, ele não encontra palavras, assim como o Liebbieder não encontrou palavras. Ele não sabia de computador e impressora. Então ele falou um jornal que vai ser lido e impresso na casa da pessoa, né? Mas ele viu isso daí. Mas é difícil traduzir. Então Nostradamus via muita coisa e tinha muita dificuldade em transformar essas visões em palavras. Principalmente palavras inteligíveis para a época, né? Ou até para a nossa época, né? Porque tem coisas muito futuras.
Mas tem uma quadra de Nostradamus que fala sobre os últimos papas aí. E a quadra diz o seguinte: o homem de Roma deixará o seu posto. A fé humana se cobrirá como um véu. Não sabemos. A morte revelará o seu rosto, enviando rochas de fogo do céu. O reino do czar sentirá o primeiro corte. E foi. Caiu rochas do céu e no reino do czar, na Rússia. Né? Isso é o que nós percebemos. O final da quadra, acho que ainda não aconteceu, espero que não aconteça. Porque diz assim: o morto abandonará o caixão para devorar a carne de seus irmãos. Então, mas uma parte da profecia está aí e é de um modo contundente. Né? O homem de Roma deixará seu posto, muito claro. Né? A morte revelará seu rosto, vamos ver, enviando rochas de fogo do céu. O reino do czar sentirá o primeiro corte, quer dizer que virão outros cortes ainda. Bom, vamos partir para outra profecia, profecia de Fátima. Aconteceu em 1917, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, né? 3 crianças, Lúcia, Jacinto e Francisco, primos, viram a Virgem apareceu a elas, né? E foram revelados 3 segredos. 2 desses segredos foram revelados em 1941, referentes à Guerra Mundial, etc. O terceiro no ano 2000, a Lúcia, que virou irmã Lúcia, ela virou freira e foi freira enclausurada, ela também profetizou. E ela profetizou o seguinte: quando o Papa João Paulo I, recente, esteve, quando o Papa não, minto, antes de ser Papa, o homem chamado, que depois viria a ser o Papa João Paulo I, como cardeal, ele esteve lá em Portugal e visitou a irmã Lúcia na sua clausura. E constam nos anais ali da clausura, né, que quando ela viu, ele era bispo, então ela se ajoelhou, beijou a mão dele e disse: como vai, santidade? E ele disse: eu não sou a sua santidade é o Papa. E ela então disse: mas você o será, e terá um breve reino. 1 mês. Essa é a profecia de Irmã Lúcia. E agora vamos entrar então no tema propriamente dito da palestra, que é São Malaquias. São Malaquias, cujo nome é Malaquias O'Morgan, ele era irlandês. Ele nasceu em 1094 e morreu em 1148. 1094, 1148, na Irlanda. Ele foi bispo de Armagh, que é uma cidade irlandesa, né? E fundou 5 igrejas, e é o primeiro santo irlandês. Foi o primeiro irlandês que foi canonizado e transformado em santo. Foi canonizado pelo Papa Clemente III.
Interessante que Malaquias, em hebraico, significa anjo mensageiro, né? A Irlanda, na época, era um país totalmente católico. Ainda não havia o protestantismo, o anglicanismo, que só surgiu muitos séculos depois. Então a Irlanda tinha uma tradição totalmente católica, cristã. São Malaquias foi amigo de São Bernardo de Clairvaux, ou São Bernardo de Claraval, como também alguns o chamam, né? Clairvaux em francês, né? São Bernardo de Clairvaux morava em Clairvaux, na França, né? Foi um santo importante porque ele esteve ligado aos Templários. Foi por essa época que se fundou a Ordem dos Cavaleiros Pobres do Templo do Rei Salomão, que mais tarde ficou conhecido como a Ordem dos Templários. E esses primeiros cavaleiros que iriam montar a Ordem dos Templários pediram para São Bernardo fazer regulamentar, ou seja, um papel que regulamentasse as atividades dos Cavaleiros Templários. São Bernardo, homem muito letrado, ele fez também um livro sobre a vida e a obra de São Malaquias. Ainda não de São Malaquias, porque a vida e obra de Malaquias, que ele foi canonizado muitos anos depois, né? Malaquias, ele é conhecido por 3 profecias que ele fez. A primeira delas diz respeito à sua morte. Ele previu a sua morte. Isso é relatado por São Bernardo na sua obra A Vida de Malaquias, né? Que São Malaquias saiu da Irlanda, passou pela França e ficou muito tempo lá com Bernardo. E depois ele fez uma peregrinação a Roma. E na volta, ele já voltou adoentado, né? E o Bernardo dizia para ele: não, você ainda vai viver muito, você vai sarar logo. Ele disse: eu vou morrer no dia em que se deve morrer, Dia dos Mortos. Ele morreu no Dia dos Mortos. A segunda profecia dele foi sobre a dominação inglesa, que a Irlanda era livre nessa época, depois foi dominada pela Inglaterra. E ele profetizou que a Inglaterra dominaria a Irlanda por 1 semana de séculos, ou seja, 700 anos. Foi o que durou a dominação inglesa na Inglaterra, na Irlanda, até que a Irlanda conseguiu agora se livrar dessa dominação, né? E a terceira profecia foi nessa peregrinação, quando ele esteve em Roma. Então ele foi levado a conhecer lá, foi recebido pelo Papa, né? E existe, eu acho que até hoje existe um salão em Roma onde estão referências, fotos e objetos de todos os papas que houvera até então. E ele, naquele ambiente, ele teve uma visão que ele escreveu, né? Aparecendo para ele legendas, pequenas frases, dizendo que cada uma dessas frases seria referente a um dos papas que viria a partir dele, a partir de 1159. Então ele fez uma lista de 112 legendas, 112, que seria uma de
cada Papa futuro. 112 legendas. As mais antigas, eu não vou falar as 112 legendas aqui, porque seria cansativo, então eu quero falar só uma, a primeira, e depois as mais recentes, né? Então a primeira já deu certo, porque a legenda do próximo Papa, que ainda não havia, ele escreveu ex Castro Tiberis. Castro significa castelo em latim. Tiberis é o rio Tibre. E ex é vindo, né? Então, vindo do castelo do rio Tibre. E realmente o Papa Celestino II, que assumiu o papado após a morte de Malaquias, era de uma família muito rica, que morava no único castelo que tem junto ao rio Tibre, ou Tigre, né? Tibre, né? Tibre, né? Bom, essas profecias, ou esse documento, ele foi guardado no Vaticano. O Malaquias deixou o documento lá no Vaticano. Só que naquele tempo não se jogaram lá e deixaram, né? E ele foi redescoberto em 1595 pelo monge beneditino Arnaud Villon. Esse monge, ele descobriu esse documento, e aí tem uma história de teoria da conspiração também muito interessante. Eu não sei se é verdadeira, eu li em alguns locais, mas não sei se dar crédito ou não a isso. Em todo caso eu vou contar. Diz que o Papa, na época, 1500 agora, 1595, estava no poder o Papa Clemente VIII. E esse Papa teve contato dessa lista através do monge que descobriu. Deixa eu ver essa lista. Ele disse: opa, peraí, o próximo Papa ele disse: a minha bate mais ou menos, né? Mas deixa eu ver do próximo. Aí o próximo Papa, estava escrito lá, a legenda do próximo Papa: Undossus vir, que significa em latim o homem de uma onda, alguém que vai ter um reinado breve, muito breve. Realmente, o sucessor dele durou só 25 dias como Papa, e morreu também. Mas o Papa Clemente se aproveitou disso para divulgar essa lista o máximo que ele pôde, para calar os seus inimigos. Porque ele disse: vocês vão querer me derrubar? O próximo que vir aqui, olha o que está escrito dele. Ele vai durar só 25 dias. Então ele se empenhou em divulgar aquela lista, mandou até imprimir, para se garantir, né? É um fato interessante. Não sei se é tão verdadeiro assim, mas consta em algumas pesquisas que a gente fez. Bom, agora nós vamos aos papas mais recentes, né? Olha, um break comercial. Essas profecias estão nesse livro de minha autoria, da editora Madras, né, o livro dos sábios, mestres, magos e profetas, e está nas livrarias aí, se alguém se interessa.
Nós vamos ver uma série de 14 papas agora, né? Os mais recentes. E como as legendas mais ou menos se encaixam nessas profecias. É interessante que eu encontrei também essas profecias no site dos arautos do Evangelho. Então, a própria tradição cristã, católica, apostólica, romana, vê essas profecias com uma certa seriedade. Eu não sei os papas lá como é que vê isso daí, gostaria muito de saber, mas eles mantêm um silêncio absoluto a respeito disso. E esse documento, ele não é exposto no Museu do Vaticano, dizem que existe, consta lá a existência, mas ele não é exposto. Realmente deve ser muito complicado para os últimos papas administrarem esse problema, né? Porque é uma profecia de um santo da Igreja Católica. Primeiro eu queria, para levar até o... para a gente mostrar a última imagem, como é que faz aqui, hein? Eu estou sem... Ah, tá. Então, obrigado. Aqui, né? Esse é São Malaquias. Nós vamos começar com Pio VI, que foi eleito Papa em 1765. A legenda dele é Peregrinos Apostólicos. Quer dizer, o peregrino, o apóstolo peregrino. E a biografia dele nos informa que ele foi Papa durante uma guerra da França com Roma. A Itália não existia ainda. Então, com Roma, exatamente com Roma. Napoleão invade Roma, onde está a sede do papado, né? O Pio VI é preso, e aí a guerra prossegue, os franceses começando a perder essa guerra, sendo expulsos de Roma pelos romanos, ou seria agora os italianos, né? Eles vão recuando e o Papa vai sendo transferido de cidade em cidade, preso, encarcerado, até que ele, no fim, morre encarcerado na França. É um peregrino apostólico. Me parece que é bastante claro, né? Pio VII, o subsequente. Ele assumiu o papado em 1800 e a legenda dele é Aquila Rapax, que em latim significa águia de rapina, uma águia de rapina. Pio VII, ele foi Papa durante o domínio de Napoleão ainda, né, cujo símbolo é uma águia, e Napoleão, quando saiu de Roma, saqueou Roma, levou todos os tesouros possíveis que ele pôde ir embora para a França. Então, uma águia, Napoleão, de rapina, né? Até hoje há contendas entre o Museu do Louvre e o Vaticano por causa de certas obras que estão lá na França. É como a questão das múmias egípcias, né? Tem mais múmia na Inglaterra do que no Egito, né? João... Opa, peraí aqui.
Leão 13. Não, acho que eu estou pulando aqui, dá licença só um minutinho. Pio VII, Leão 13. Está pulando isso aqui, né? A outra era 1800 e essa 1871. Não, mas teve mais. Porque. Agora viria o Gregório. É esse, Gregório. É Gregório XVI, em 1831. Nenhum Papa viveu tanto assim, né? A legenda dele é de Balneis Etruriae. O reino da... Isso aqui é interessante também. Etrúria é um reino... De onde seria a terra dos etruscos. Mas nunca existiu uma terra dos etruscos. Um país chamado Etrúria. Só existiu durante 7 anos. Porque foi criado esse reino por Napoleão ainda. Napoleão criou um reino, disse, não, aqui vai ser o reino. E pôs lá um comandante, um vice-rei lá, e aqui vai ser o reino da Etrúria. E esse reino foi criado em 1801 e acabou quando Napoleão, em 1908, começou a perder aquele terreno, né? Então durou 7 anos. E nesses 7 anos, na cidade de Balneis, nasceu o Papa Gregório XVI, em 1804, durante exatamente na metade desses 7 anos em que existiu o reino da Etrúria. É muito interessante isso daí. Pulou um de novo aqui, né? Tá, melhor assim. Papa Pio IX, 1846. Crux de Cruci, a cruz das cruzes. E ele era da casa de Saboia. A casa de Saboia foi a casa real que deu os primeiros reis da Itália, né? Na época ainda não existia um país chamado Itália, existiam reinos, né? Então era a casa real de Saboia. E ele foi ele era um membro da nobreza da casa de Saboia, cujo escudo é uma cruz. E na Revolução Italiana, quando a Itália tentou se unificar com Mazzini, Garibaldi, aquelas lutas todas, ele foi preso e morreu preso, encarcerado. Então, Cruz das Cruzes não é uma grande ligação, mas tem alguma ligação também, né? Eu não estou me adaptando com essas tecnologias aí. Vamos ver isso. Depois o Papa Leão XIII, 1878. Isso também é interessante. O lema dele, a legenda, Lumen in Celi, né? Daí que vem a palavra Célia, né? Celi, né? Céu, Célia. Tá vendo? E uma luz no céu, Lumen in Celio, né? Uma luz no céu. Leão XIII foi astrônomo amador, um papa que gostava de olhar as luzes no céu. Tanto que ele patrocinou a construção de um observatório meteorológico em Roma. E isso do ponto de vista da matéria, né? Do ponto de vista das ideias, o papado dele, 1878, chegou até 1891, né?
que foi quando o Karl Marx lançou o livro Das Kapital, né? O Capital de Marx, né? Um livro que prega o ateísmo. E então Leão XIII fez a encíclica Rerum Novarum, combatendo violentamente o ateísmo. Então, também uma luz no céu, né? Também. Está vendo? Estou acertando a tecnologia agora. Pio X, 1903. Ignis Ardens. Significa ignis? Fogo, né? Fogo ardente, fogo brilhante, fogo forte, né? É isso que significa a legenda. Realmente o escudo todo Papa tem o seu escudo, o papal, né? Então, o seu brasão, né? No brasão dele havia um leão, que é o fogo, né? Havia uma estrela flamejante. E o lema desse Papa, não da profecia, o lema dele era renovar todas as coisas em Cristo. Era um lema alquímico. Então ele era um Papa muito ligado em a estrela flamejante da maçonaria, no seu brasão, né? O lema renovar todas as coisas em Cristo é o INRI, né? O fogo renova toda a natureza. Então ele é um Papa que sabia das coisas esotéricas, né? E realmente ele renovou a liturgia da missa, dando um cunho mais esotérico. Papa Bento XV, 1914. Esse tem uma frase forte. Esse religio populate de satani sobolis sevissima. Eis a religião despovoada e a raça cruel de Satanás. Vejam a data, 1914. Primeira Guerra Mundial, comunismo, né? A religião é o ópio do povo, tal, né? A raça cruel de Satanás. A Rússia, né? Querendo abolir a religião, né? E um avanço muito grande também de outras religiões e crenças que não a Igreja Católica. Foi por essa época que começou o avanço do Islã, né? E aqui no Ocidente o avanço do budismo, da teosofia, da yoga, da Ordem Rosa Cruz, da eubiose, do espiritismo e da Umbanda, né? Que surgiu por essa época, né? Alfonso, você que conhece, 1910, se não me engano, né? Então você vê que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver não com a segunda parte, vejam bem, tem tudo a ver com a segunda parte, comunismo. Com a primeira parte, eis a religião despovoada, porque estão debandando para outras áreas religiosas, né? Estão abandonando no começo do século XX, todo mundo era católico aqui, o catolicismo era a religião oficial, né, do Estado, em todas as repartições públicas, tudo que diz respeito ao governo, havia a cruz, que hoje está sendo abolida, né? Não por descrença, mas porque ela representaria um privilégio frente a outras crenças. Pio XI, 1922, Fides intrépida. Fides é fé intrépida mesmo, né? Ou que não treme,
que não trepida, intrépida, né? É a fé que não treme. E realmente foi durante o papado de Pio XI que ele obrigou a Itália a fazer o Tratado de Latrão em 1928, reconhecendo Roma como um Estado dentro da Itália. Desculpe, Roma não. O Vaticano como um Estado dentro de Roma e dentro da Itália, né? Um Estado mesmo. Hoje em dia o Papa é considerado chefe de Estado. Quando ele vem em visita ao Brasil, ele é recebido pelo Itamaraty, né? Se vem o Dalai Lama, não, porque o Dalai Lama acho que também é chefe de Estado, né? Do Tibete, destronado. Mas se vem um líder de outra religião, por exemplo, não é recebido como chefe de Estado, né? Ele é porque o Vaticano é um Estado. E ele foi muito incisivo mesmo na sua fé para conseguir esse tratado, lidando com quem? Com Mussolini. Ele enfrentou Mussolini e disse, não, aqui somos nós. Você não concorda, chefe? Daqui a pouco a gente conversa. Eu também não concordo com tudo. Eu estou só expondo o que eu pesquisei, né? Não, mas Não, eu sei, mas mesmo se fosse, né? Do que foi feito. Tá. Eu acho que aí é que a igreja passou do lado físico mesmo, né? Como um Estado. Espera aí, eu estou me atrapalhando um pouquinho aqui. Pio XII, 1939, pastor Angélicos, não um pastor angélico, né? Então tem algumas coisas interessantes sobre isso. Por exemplo, ele foi da ordem de São Domingos, que usava uma túnica branca, angelical. É muito pouco, né? Mas o seu nome era Eugênio Pacelli. Eugênio, bom gênio. Eu é bom, né? É próprio, verdadeiro. E Eugênio, de gênio bom, e Pacelli, que significa paz, de paz, né? No brasão dele havia um arco-íris. O arco-íris é a paz dos homens com Deus depois do dilúvio, né? Que Deus mandou um arco-íris para fazer uma nova aliança, né? Um tratado de paz. E a legenda do brasão dele era Opus Justitia Pax, ou seja, a paz é obra da justiça. Então tem algumas correlações. João 23, em 1958. Agora nós já estamos chegando em coisas que muitos aqui já se lembram. Nem todos, mas alguns já se lembram disso daí, né? Pastor etnauta. Então ele era de uma família de pastores, de camponeses pastores, homem pobre, né? Durante a sua infância e juventude. E ele depois, quando se tornou bispo, foi bispo de Veneza, que é uma cidade marítima. Eles são considerados nautas, né? Navegantes lá em Veneza, né? Então pastor e nauta. E ele foi papa durante o período áureo da cristandade. Na década de 58 a 68, por aí, foi o período que a igreja teve mais fiéis. Né? Todo mundo se lembra das procissões dessa época, dos filhos de Maria, filhas de Maria, né? Foi o domínio, né? Então realmente ele foi um pastor que conseguiu reunir o rebanho às ovelhas.
Aí, não, pulou um. Espera aí. É muito sensível esse. Eu gosto do mouse, né? Aqui fica pondo o dedo aí. Né? Agora o próximo. Filhos Intrépido, Pastor Angélico. Já foi. É esse aí. Paulo VI, 1963. A legenda é Flos Florum, que significa flor das flores. E é interessante que no escudo, no brasão dele, havia uma flor de lis, que é considerada a flor das flores, né? A flor de lis no Ocidente é o equivalente à flor de lótus no Oriente, né? Porque ela também, como a flor de lótus, é uma flor que nasce na lama, é uma flor aquática, né? Ela nasce no lodo, na imundície, depois ela vem e na terra, né? Que tem terra lá. Ela vem para o elemento água, surge os ramos no elemento ar e depois, com os raios de sol, ela dá a flor. Né? Então ela tem os 4 elementos: terra, água, ar, fogo. Né? E apesar de vir da lama, do lodo, ela é branca e alva e pura. Então representa, tem um grande significado esotérico essa flor. A Rosana dá uma palestra sobre isso, né? Muito interessante, né? Porque ela representa a evolução humana, ou o ideal humano, né? De nascer no lodo mesmo, mas depois alcançar a luz, o sol, né? A pureza. E apesar de viver num ambiente lamacento, ela conseguir manter a pureza e a cor. João Paulo I, aquele que nós já falamos da profecia da irmã Lúcia, realmente, além da profecia, vejam bem a legenda dele: De medietate lune, meia lua. Ele teve um papado de 14 dias. Quanto é o período da lua? É 28, 14 dias, a meia lua, né? E mais uma, hein? O nome dele era Albino Luciani, que significa alva luz, que é a luz da lua. Albino Luciani, Luciani, luz. Albino branca, a luz branca é a luz da lua, né? O próximo Papa, João Paulo II, que ele pegou o nome dos 2 papas anteriores, né? Do João e do Paulo, né? Primeira vez que surge um papa com nome duplo, né? O João Paulo I foi o primeiro. É verdade, E então, de labori solis ótimo, quer dizer, o trabalho do sol, o ótimo trabalho, o ótimo trabalho do sol, né? Tem 2 coisas aí relacionadas. Primeiro, ele era polonês, nasceu em Cracóvia, que foi também a cidade de Copérnico, é o trabalho do sol, Copérnico, né? E o segundo, ele foi o primeiro papa que saiu em viagens no mundo inteiro, o trabalho do sol, percorrer o mundo, né?
Apesar que é o mundo que percorre o Sol, né? Mas nós vemos o Sol percorrendo o mundo, né? Então tem tudo a ver, né? Eu tive contato com essas... Ele fala que ele é de labore, né? Se a pessoa cozinha ali trabalhou de sol a sol. Existe esse costume. Também, debaixo do sol ele trabalhou incansavelmente. Foi um trabalhador incansável, né? Agora nós estamos chegando nos últimos. Eu tomei contato com essas profecias há muitos anos atrás, porque meu pai já tinha um livro com as profecias de São Malaquias, né? Então, daquela época para cá, eu acompanhei algumas. E sempre tem alguma coisa a ver, né? Então, é muito interessante. É diferente de outras profecias que ainda vão acontecer, a gente não sabe se vai mesmo, né? Ou de outras que diziam que ia acontecer e não aconteceram. Essa está acontecendo. É diferente. Então vamos agora está chegando o suspense, né? Bento, esse quando o outro morreu e que o Bento XVI assumiu, né? Eu fui lá ver as profecias, né? A Glória da Oliveira. Eu matei na hora, né? Ele é Bento, da Ordem dos Beneditinos, Mosteiro de São Bento. Qual é o emblema dos beneditinos? É um ramo de oliveira, né? E ele, a Glória da Oliveira, né? Dos olivetanos. Os papas, os padres beneditinos são chamados também de olivetanos, por causa da oliveira, né? Então ele foi a glória da oliveira, né? Chegando a ser o Papa. Carlos, essas definições aí, quando ele é eleito, já existe essa definição? Quando ele é eleito, já existe essa definição? Essa glória. Não, isso daí foi feito por São Malaquias em 1148. Isso daí depende do nome do Papa. É o próximo Papa. O São Malaquias fez uma lista com 112 legendas, que ele disse que seria uma delas atribuída a cada um dos papas que viriam. Mas eu acho que a dúvida dos teólogos será que eles não leram as legendas e assumiram? Bom, até... Mas aí não, porque tem tudo a ver com a história dele. Então, né? porque muitas vezes ainda ele pôs um escudo, uma flor de lis, porque ele viu a legenda. E aquele que morreu assassinado e outro que viveu 14 dias. Então, nem sempre tem relação com o brasão. As relações são variadas aí. Aí chega, e agora? Agora ele renunciou, né? O próximo, na lista de São Malaquias, é o último. É o último da lista. A lista termina. É o 112 desde 1148, quando começou a lista. São 252 papas desde Pedro. Não, desde Pedro, né? Mas quando São Malaquias viveu, no ano de 1148, ele fez a lista com 112 nomes. 111 já foram. Agora vem o 112, que é o último da lista. E o que está escrito no último da lista? Suspense, pera aí, calma. Suspense. Pétrus segundo Pedro. Porque não houve nenhum papa que adotou o nome de Pedro.
Teve o primeiro, os outros todos puseram no mesmo verso. Diz que vai ter um Petrus 2, mas que pode ser visto também como os dois Pedros, porque um renunciou e continua lá, e vai ter outro. Em Roma se trata o Papa com reverência pelo nome de Petrus, né? O trono de Petrus, né? Então vai ter dois Pedros. E o Bento XVI continua sendo, é o Papa emérito. Justamente, então dois papas, dois Petros. Então, para mim, essa profecia já se cumpriu. O que não cumpriu ainda é o que vem, que você vê, o último, ele pôs uma legenda e uma frase. E olha só a frase que diz: na suprema desolação do mundo reinará Pedro, o romano, o último Papa do Deus verdadeiro. E acabou a lista. Então agora, e tem mais um complemento dessa legenda. No final, Malaquias escreveu: Roma, a criminosa, será destruída, e o tremendo juiz julgará triunfante todas as nações. Espera aí que não acabou a palestra. Não, ainda tem mais algumas coisinhas. Esse é um dos prováveis candidatos a ser o próximo Papa. Ele é negro, ele é cardeal de Gana, ele se chama Peter, né? Pedro, e lá em Gana ele é conhecido como o romano, porque ele vive em Roma. Né? Ele serve em Roma, né? Como cardeal, então é Pedro Romano. Mas, Carlos, não tem uma profecia também que diz que o último Papa é um negro? Eu já ouvi alguma coisa. Pode ser, eu não conheço. Precisa pesquisar, gente. Precisa pesquisar mais isso daí, né? Tem. Esse daqui é um outro candidato forte ao papado. Ele se chama Tarcísio Pietro. Pedro também, né? Evásio Bertoni. E ele é nascido em Romano Canavese. Então Pedro Romano também, né? Isso nós vamos saber dentro dos próximos dias, né? Bom, isso aqui são Malaquias. Agora, resta algumas indagações, não é? Por que ele é o último? Então, pode ser que acabe a igreja, eu não acho muito provável. Na igreja, ela tem 2000 anos, milhões de fiéis ainda, mesmo que ela reduzir muito, ela não acaba. O que eu vejo como possibilidade, remota, mas possível, um atentado que destrua Roma. É bem visado, viu? Roma e o Vaticano. Ou Roma ou o Vaticano, né? Ou o Vaticano, ou Roma mesmo, né? Uma bomba atômica, hoje em dia, ela não destrói só um quarteirão, né? O Vaticano é um quarteirão, né? Bom, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é que vocês vejam que o Papa renunciou numa onda de denúncias, de escândalos, corrupção, pedofilia, dinheiro, né, poder, numa podridão enorme que está acontecendo lá. Pode ser que a partir de agora, daqui a algum tempinho, né, com esse último, se consiga reverter essa situação
Então se acabe com a figura do Papa, não vai ter mais Papa, vai ser um conselho administrativo, ou bispos, acabe com essa figura do Papa, né? Então pode ser várias coisas. Isso não vamos nos arriscar a dar opiniões, né? Quem viver, verá. Obrigado.